Vamos então, meus queridos irmãos, no dia 2 de agosto de 2023, abrir os nossos trabalhos desta noite com a prece de abertura habitual. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências e as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor, de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste tempo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, também no material estão abertos os nossos trabalhos desta noite. É, Gabriel, estamos às boa suas noite a ordens. todos. O, aqui está sob controle. Eu acredito que dê para fazer até o final.
Bota em tela inteira, né? Eu vou botar aqui. Ok, ok. Boa noite, meus irmãos. Noite. Mensagem 29/4/4/1948. Paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade é a maior recomendação dos protetores espirituais do planeta. E para o cumprimento desta determinação é que temos recebido cada vez mais novos e maiores presentes de esclarecimentos e luz. Aceitá-los e compreendê-los é fortalecer-se na conformação e poupar-se ao sofrimento inútil da vacilação. Estudá-los e interpretá-los é iluminar-se nos verdadeiros ensinamentos de Jesus, o portador do Evangelho eterno do Reino de Deus, até então deturpado pela vaidade dos seres humanos. Então, aqui, meus irmãos, a gente vê que essa paz na terra aos homens de boa vontade é uma frase repetida em várias partes pelo Cristo e abertura de vários trabalhos nesse sentido. E para o cumprimento dessa determinação, temos recebido cada vez mais novos e maiores presentes de esclarecimento e luz. E como tem vindo esses esclarecimentos? A gente tem recebido principalmente através da mediunidade. Aceitá-los e compreendê-los é fortalecer-se na conformação e poupar-se ao sofrimento inútil. Quer dizer, por que ele observa isso? Conformação e poupar do sofrimento inútil. Porque aqui, na maioria das vezes, tem o orgulho pessoal. Às vezes, a pessoa vem de uma cultura religiosa diferente, que não admite isso, e em vez de estudar, interpretar e procurar iluminar-se nos verdadeiros ensinamentos de Jesus, ficam teimando naqueles dogmas, nos dogmas instituídos pela religião, que às vezes está deturpado, né? Por isso ele chama aqui a atenção desses fatos. Então, essa não conformação, essa não aceitação, esse não buscar do entendimento das leis divinas, só prorroga mais o sofrimento, né? Através de, como ele chama aqui, de avacilação. Então, é necessário que não só que a gente ache que aquilo é bonito, é verdadeiro, mas que a gente investigue isso até que crie um sentimento nesse sentido. Porque o sentimento, o conhecimento e o sentimento é quem faz a transformação de nossa natureza e vamos dizer assim, o desmonte de todas aquelas ilusões que ao longo de encarnações, né, foram desenvolvidas na raça humana, né? O Evangelho eterno é imutável e todo aquele que, por conveniência, tenta alterá-lo, nada mais faz do que alterar o seu próprio destino e agravar a sua própria sentença. Os obreiros da vida eterna estão se manifestando por toda parte através da mediunidade. E a revelação da verdade é a maior consolação enviada por Deus. O Consolador prometido por Jesus é a terceira revelação constituída pelas verdadeiras doutrinas dos Espíritos, uma vez que tudo explica
conforta e satisfaz. Então, esse entendimento, é, não basta só a gente aceitar que tenha espírito, mas a gente precisa entender que toda essa manifestação do progresso do ser humano, as humanidades em geral, em diversos orbes no universo, elas são frutos da espiritualidade. Quer dizer, é a espiritualidade que faz manifestar tudo isso. A gente aceitando, acreditando, ou se revoltando ou não, isso é uma verdade da lei. E a gente, quando não aceita isso e fica batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, como dizem, entendeu? Não nos conforta, né? Não nos eleva ao reino que a gente precisa atingir, né? Então, o Consolador prometido por Jesus é a terceira revelação, constituída pelas verdadeiras doutrinas dos Espíritos, uma vez que tudo explica, conforta e satisfaz. Mas a gente tem que tomar cuidado com as coisas, porque o ser humano, por não estar ainda num nível mais aperfeiçoado, ele às vezes deturpa as coisas, deturpa o entendimento. E às vezes o deturpador é aquele que mais quer ensinar para os outros. Então, daí a gente ganhou várias deturpações ao longo da história, que faz com que a doutrina espírita seja olhada de forma atravessada, né? Quer dizer, uma coisa que é a verdade da natureza, mas os seres humanos, às vezes até bem intencionados, fazem muxoxos, como dizem, sobre uma coisa que não tem como negar mais e que toda a natureza está baseada nela, dando a cada um o direito de modelar a única chave que abre as portas da salvação, ensina o ser humano a forjá-la dentro da caridade. Então, aqui se fala da caridade, e quando se fala de caridade na nossa ordem, a gente não está falando apenas do meio material de alguém sobreviver, porque, como diz o mestre Shebna, a caridade é a vida, né? Está na vida de todos nós, porque toda a nossa manifestação vem dessa caridade. E a caridade feita por todos os seres evoluídos. O ser humano tudo conquista pelo conhecimento, se engrandece pelas virtudes e se eleva pelas obras. Porém, a evolução exige de si mesmo renúncia ao apego exagerado das coisas materiais, em virtude da convicção plena de que a permanência do ser humano na Terra não representa um só milésimo de segundo registrado no grande relógio do universo. Aqui eu grifei renúncia e permanência, porque a renúncia é uma das coisas que mais é preciso ser feita. E não é necessariamente a renúncia das coisas materiais. As coisas têm coisas materiais, as coisas materiais, enquanto estão no corpo material, são necessárias. Aqui ele está falando do exagero, o apego exagerado. E falar em apego, o Buda já falava que a razão do nosso sofrimento principal é o nosso apego. Porque
como a natureza está sempre em movimento o tempo todo, a gente se apega a algo, mas esse algo não pode ficar preso a nós. E quando ele é tirado de nós por força do movimento da natureza, que tem que fazer evoluir tudo, então não tem, as coisas são retiradas para serem, como se diz, recicladas. E aí, devido ao nosso apego, a gente sofre. Esse é um tipo de apego. Mas tem o apego às ideias, apego aos vícios, apego de diversas maneiras de viver que a gente adquire. Por exemplo, as crenças. Então, a gente, às vezes, acredita que tem espírito e tudo mais, mas a gente não investiga a fundo. A gente mantém aquele, aquela imagem de fundo da antiga crença de que espírito é uma coisa danosa, espírito é uma coisa que é para se ter medo. Então, essas crendices, né, que ficam assim em imagem de fundo na nossa consciência, precisam ser revisitadas, reanalisadas e mitigadas, quer dizer, diluídas para que uma nova maneira de enxergar o mundo espiritual seja instituída na nossa natureza. Porque senão a gente fica preso nessa forma de ver e, e isso só faz aumentar a nossa permanência na, na natureza grosseira, né? Quer dizer, a evolução é retardada com esse sentimento. Porque uma coisa é a gente entender e compreender o que está sendo dito. Outra coisa é a gente sentir isso como sendo uma verdade nossa. E a verdade pode ser para quem está pregando, para quem está ensinando, e para quem está ouvindo não ser. Então, ela só passará a ser verdade quando a gente não só admite intelectualmente, mas começa a sentir isso dentro de si. Então, esse sentimento complementa o entendimento, a compreensão, e é isso que faz realmente a nossa mudança. Renunciar é aceitar com dignidade e resignação a finalidade desta existência, que consiste no resgate de dívidas contraídas em existências anteriores, no esforço para a reforma dos costumes prejudiciais, no fortalecimento da fé pela consciência da realidade, na conformação pelos inevitáveis fracassos e decepções materiais, e nos conhecimentos adquiridos por força das experiências, na obrigatória luta cotidiana. Então, a gente vê aqui, renunciar e resignar, porque se você não renunciar, você continua alimentando aquelas formas que estão inadequadas, que foram construídas no tempo da ignorância e que continua nos cercando. Mas ela não continua inerte, nos cercando. Ela atrai para a gente, para junto de nós, coisas semelhantes. Então, a coisas semelhantes, pessoas sempre que pensam de forma semelhante, pessoas que sentem de forma semelhante. Então, a renúncia é uma lavagem geral, uma dissolução. Você desmanchar aquilo que você não aceita mais como sendo verdade, para que aquilo não fique mais junto, conectado, grudado em sua aura e fazendo o trabalho que a gente não quer mais participar, né? E que ele diz, consiste no resgate de dívidas contraídas em existências anteriores. Então, devido a essas crenças nossas,
nós adquirimos, né, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, dívidas. E essas dívidas ficam acumuladas até que a gente faça esse tratamento de correção dos nossos sentimentos com relação a essas situações. Às vezes, essas dívidas vão aparecer em forma de cobranças exigidas por outros irmãos, né? E a gente, às vezes, por não estar compreendendo o que está acontecendo, a gente se revolta, quer brigar, quer condenar os outros, mas sabendo nós, né, devemos saber, devemos lembrar que essas dívidas foram nós que construímos, foram nós que adquirimos e que todo devedor deve, de alguma maneira, sanar a dívida, pagar a dívida de alguma forma. Então, a revolta só aumenta a nossa dívida, porque o revoltado ele não quer pagar a dívida, ele quer achar alguém para culpar pela dívida. Ele quer dizer que alguém anexou no caderninho dele lá uma dívida que ele não adquiriu. Na conformação pelos inevitáveis fracassos e decepções materiais, e no que por força das experiências, na obrigatória luta cotidiana. Então, a luta cotidiana, ela vai acontecer com todo mundo. Então, porque nós estamos aqui fazendo transformações. Essas transformações só acontecem quando a gente toma consciência daquilo que está na gente. Se a gente não toma consciência disso, a gente não pode executar a transformação. A gente não consegue. A gente só vai empurrando uma coisa sobre a outra e deixando para mais tarde e achando que alguém vai pagar por nós. Então, isso é a ilusão que perdura e que só o sofrimento despertará o ser humano. Então, cai naquela frase que é muito comum no Espiritismo chamar: aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. Então, como é que vamos evoluir pelo amor? Primeiro, nós temos que amar nós mesmos. A gente pode ser a pior das pessoas, mas se a gente não se amar, a gente não vai aprender a amar ninguém. Então, amar a si mesmo, amar a Deus como acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, é uma regra que está bem clara nos evangelhos, mas que a gente, nessa luta cotidiana, a gente vai deixando de lado, vai não dando atenção, e, e acaba que a gente vai aumentando a dívida. E quando aumenta a dívida, vai ter que aumentar o valor que a gente vai ter que pagar. Isso quer dizer, se for em sofrimento, vai ser bem maior. Renunciar é fugir da ilusão e seguir sem receios em demanda da realidade. Quer dizer, você procura, ou nós procuramos, fugir da ilusão como se instruindo em termos de sentimento, de compreensão, de solidariedade com os outros, e seguir sem receios a busca da realidade. Por que sem receios? Porque o receio é uma forma da gente se trancar, né? A gente, quando vai se aproximar de algo receioso, a gente vai com toda cautela, né? E é um freio, uma espécie de freio. E essa espécie de freio faz com que a gente mantenha preso aquilo que a gente tem que liberar nesse processo de renunciar. Renunciar é basear-se no curto espaço da permanência na Terra.
em comparação com a futura e eterna existência que nos aguarda breve. Então, nós vamos supor que a gente viva 100 anos aqui na Terra. Esse tempo, nos fala em parágrafos anteriores, não chega a 1/1000 de segundo do tempo que a gente permanece fora da encarnação. Então, ou do tempo do relógio universal. Então, a gente passa mais tempo desencarnado do que encarnado. Então, a gente tem que buscar utilizar esse tempo que a gente tem de fazer experiências e aprendizagem aqui o mais eficiente possível, porque é um tempo curto, mas, apesar de ser curto, ele é muito desgastante para a gente ficar, por exemplo, 300 anos. Então, a gente precisa ficar atento e ter essa consciência de que não pode perder tempo aqui. Renunciar é basear-se ainda em que nada levaremos daquilo que foi conseguido com tanto esforço e sacrifício aqui, para a nossa futura e definitiva morada. Então, nós, né, temos que dar uma atenção em relação ao nosso sentimento com relação às coisas que a gente adquire. Para poder essas coisas, em vez de ser nossas, a gente não ser delas. Porque elas passarão a nos controlar, né? E a gente ficar sendo joguete, né? Então, a gente vai se sacrificar por tudo quanto é coisinha, porque isso se tornou mais importante do que a nossa própria vida. Então, é disso que ele está conseguindo. Nós não levaremos nada do que é material para aqui. Então, o que é que nós levaremos daqui? O conhecimento e o sentimento. Então, essas duas características são características da alma. E é ela que vai daqui. O que for pó, o que for carne, vai ficar aqui, porque foi daqui que ela foi edificada, ela foi construída. Renunciar é pagar as dívidas, sem contrair novos débitos. Então, como fazermos para não contrairmos mais débitos? Primeiro, precisamos saber o que são esses débitos, né? Entender o que são essas nossas dívidas que a gente tem que pagar. E se a gente não se investiga nesse sentido, a gente vai andar por aí vagando, achando que está numa boa. E até pode estar até numa boa do ponto de vista material, mas quando tem que largar o corpo, porque Sim, o microfone esse está corpo é transitório, a gente fica sem foi saber interrompido. Ok, Gabriel, ok? o que Está fazer ok? depois disso, depois chegarmos lá. Só que o Gabriel está falando. Eu sei, mas está baixo. Renunciar é preparar a estrada que teremos de percorrer do outro lado da vida. Então, a estrada que nós teremos que percorrer do outro lado da vida, ela é preparada aqui na existência material. Porque depois que a gente largar o corpo, nós só teremos aquilo, o resultado daquilo que a gente fez aqui. Então a renúncia tem que levar em consideração esse fato de que depois que estivermos fora do corpo, né, desencarnarmos, porque a gente pode ficar fora do corpo, mas ainda encarnado, né?
inteiramente despidos da matéria e de toda vaidade. Renunciar é livrar-se espontaneamente dos recursos da lei, sem sacrifícios nem humilhações. Essa é a parte dos recursos da lei. Porque se a gente renuncia com aquela segunda intenção de que, por ter feito isso ou aquilo para alguém, seremos beneficiados de alguma maneira, se a gente for com esse condicionamento mental e emocional, vou me dar bem porque aqui eu fiz muito isso, fiz muito aquilo. Então, a gente cai na armadilha e quando chegar lá, a gente não ter cuidado do que é importante. Amar a Deus é renunciar a toda satisfação extravagante que a matéria pode oferecer. Olha que o que está dizendo é renunciar a toda satisfação extravagante. Ele não disse que é a toda satisfação, mas o que é extravagante, quer dizer, aquilo que extrapola, que você viveria muito bem sem aquilo, mas só para mostrar que você é bam, aí nós compramos isso, compramos aquilo, fazemos isso, fazemos aquilo. Então, essas extravagâncias, né? Você consome recursos que poderiam estar sendo usados em benefício da humanidade numa coisa que é inútil e até prejudicial a si mesmo. Então, porque uma ideia que às vezes se vê na cabeça, né? As pessoas estarem preocupadas, né? Em serem felizes. E elas, claro, todos nós temos esse direito de ser felizes, né? Mas a questão de ser feliz a todo custo, a questão de que todo o universo tem que se redobrar para te tornar feliz, quando você não está fazendo as coisas que podem te fazer feliz. Então, quando as pessoas agem dessa forma, aí, e não são felizes, ela acha que é culpa de alguém, é culpa de outro. Então, eles procuram, né, de alguma maneira, desgastar-se com isso, não notando que a felicidade vem de simplicidade. Então, esse extravagante aqui, nessa última oração, é que ele está falando de nós sermos simples, porque o que é divino se manifesta muito melhor na simplicidade. Quando estudamos as histórias dos seres mais evoluídos, aí nós vemos que mesmo aqueles que nasceram em berço de ouro, eles descobriram que teriam que deixar aquilo, né? Mesmo reconhecendo que aquilo tem alguma utilidade, mas que não era tão essencial. Então, muitos deles deixaram aquilo para trás e foram cuidar da vida mais simples, a vida espiritual. Porque é a vida como ela flui através de todo o universo. E quando algo fica rígido, fica cristalizado, algo que a gente não renuncia, ele endurece, enrijece, então precisa de muito mais energia para fazer sua desintegração. E, afinal, a gente constata que a evolução é um processo gradual de
desintegrar o que é grosseiro e retirar dele a energia refinada. Então, a gente deve pensar dessa forma. Nós somos transformadores de energia. E o que é que nós estamos tirando dessas energias densas? Energias refinadas, energias mais sutis, energias vivas, energias vibrantes que transmitem a vida para todos. E assim que um grande ser como Cristo, ao ser tocado por uma pessoa na sua roupa, é curada, porque ele é pura vibração de saúde, de força, de amor. E enquanto que ele não usou a vontade, né? Porque ele usou em outros momentos para se preparar para aquela missão. Né? Por enquanto, vou ficando por aqui e obrigado a todos que estarem à disposição. Obrigado, Gabriel. Vamos encerrar essa parte do trabalho para depois, então, passar a palavra para o debate. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos a Deus e acompanhemos a prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria espiritual e astral desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos novamente juntos.